Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da matéria de movimento relativo, que faz parte da cinemática. Essa é uma questão, gente, bem complicadinha e se você não tiver bem estabelecido, digamos assim, bem compreendido esse conhecimento das velocidades relativas, você passa mal na hora de resolver. Mas é uma questão lindíssima, gente. Achei muito boa e quis aqui trazer a resolução dela para compartilhar com vocês. Antes de começar para valer, peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Ela diz assim: dois nadadores têm que atravessar um rio do ponto A até o ponto B. Para isso, um deles resolveu atravessar o rio seguindo a reta AB, enquanto o outro decidiu manter-se todo o tempo perpendicular à correnteza, desviando, portanto, do ponto B. Que velocidade deve ter o segundo nadador em terra para chegar ao ponto B ao mesmo tempo do primeiro nadador, sabendo que ambos os nadadores nadam com velocidade constante igual a VB? Pois é, gente, essa questão é muito legal, gente, porque o que você precisa perceber? Que vai ser movimentos diferentes, para que um consiga ficar, né, seguindo essa linha AB aqui, ele tem que nadar de uma forma oblíqua, né? Ele tem que andar de uma forma formando uma certa angulação, senão ele não vai conseguir isso. Aquele que andar de forma reta, ele vai se desviar lá para frente. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que representar todos os dois nadadores aqui. E aí eu vou. Esse que está aqui, né? Você que é o próprio desenho que vem na questão. Eu vou colocar uma outra bolinha aqui do lado para representar o segundo nadador, beleza, gente? E aí, lembrando que todos dois, eles nadam com essa velocidade que a gente chama de VB. Beleza, gente? Aí vamos lá. O primeiro, eu vou chamar aqui de um e de 2, tá? O primeiro, eu vou chamar de um e o segundo eu vou chamar de 2. E aí, como é que vai ser o movimento dele? Então, o primeiro, ele vai nadar formando uma certa angulação para poder ele conseguir no movimento relativo ficar na linha reta AB. Lembrando que a gente tem aqui a velocidade da correnteza, VC, no sentido da esquerda para a direita. E aí pronto, aí daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o movimento relativo aqui. A gente sabe que usa o Pitágoras e tal. Aí o segundo, gente, o segundo, e aí pronto, aqui a gente tem o VB. Lembrando que os dois eles nadam com a mesma velocidade em módulo. A velocidade dos dois é a mesma em módulo. Aqui o segundo, ele vai seguindo uma linha reta. Mas como tem uma correnteza, aqui tem o VB, como tem uma correnteza, ele vai fazer isso daqui. Eu vou colocar aqui um pontilhado. E aí ele vai para um ponto lá para frente. Ele vai parar bem aqui, que eu vou chamar no ponto B'. E aí o mais legal é isso. Ó. Aqui você vai ter um certo ΔX. Ele vai se deslocar um certo ΔX no intervalo de tempo ΔT, que eu vou calcular daqui a pouquinho. Aí a gente tem que ter muita noção também da largura desse rio. Você vê que a questão não fala da largura desse rio, da margem, porque não precisa, no final vai ser cortada. Vamos chamar de L. Normalmente a gente chama de L essa largura. Pronto, aqui a gente já tem tudo que precisa. Agora vamos analisar esses movimentos relativos. Eu vou pegar aqui o primeiro nadador, vou colocar aqui o nadador 1. Aqui no nadador 1, o primeiro nadador, como é que vai ser o movimento relativo? O movimento relativo ele vai ficar desse jeito aqui. Já você tem a velocidade dele aqui inclinada, aí você vai ter a velocidade resultante, e aí vai ter a velocidade da correnteza aqui. Ó. Você tem esses três vetores. E aí você vai pôr VB, a velocidade dele, vai ter a velocidade resultante 1, eu vou chamar de VR1, e aqui vai ter o VC. Então, como é que é a velocidade relativa nesse caso? Como a gente sabe que forma 90 graus, né, aqui a gente sabe que forma 90 graus, é só usar o Pitágoras. Aí, como o Pitágoras vai ficar o quê? Vai ficar VB ao quadrado é igual a VR1 ao quadrado mais VC ao quadrado. Aí aqui a gente isolando esse VR1, esse VC vai passar para o outro lado subtraindo, né? Vai ficar raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Pronto, já sabemos qual é a velocidade resultante no sentido AB, né? Nessa direção do AB que é o vertical aqui, como se fosse numa linha reta.
Beleza, gente? Isso daqui é super importante. Aí o que a gente faz agora? A gente vai fazer essa velocidade resultante, espaço sobre tempo. Essa velocidade resultante, VR1, vai ser o espaço que ele vai percorrer, que é a margem do rio, dividido pelo ΔT1. É o tempo que ele vai levar para poder atravessar toda essa margem. Aí pronto, agora eu vou substituir inclusive eu vou isolar esse ΔT1. Quando eu isolo o ΔT1, eu já vou substituir esse VR1 para essa expressão que a gente já acabou de calcular. Então, o ΔT1, gente, ele vai ser essa expressão aqui, L dividido por raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Essa é a expressão do tempo que ele vai levar para poder atravessar essa margem. Aí a gente guarda isso daqui porque é super importante, gente. Essa equação aqui, eu vou até chamar de equação 1 aqui. Essa aqui é uma equação muito importante para essa questão. Aí pronto, agora vamos para o nadador 2. Agora a gente vai analisar o nadador 2. O movimento do nadador 2 é bem interessante porque a gente tem que fazer essa divisão do eixo Y e do eixo X. Né? E o que a gente vai ter aqui? Ó? Ele vai ter essa velocidade VB para baixo. Então, aqui ele vai ter essa velocidade VB para baixo. Vai ter o VC, aqui que é a velocidade da correnteza. E aí vai ter o movimento relativo aqui. Ó. O movimento relativo nem vai ser tão importante a gente trabalhar com esse, eu vou chamar aqui de VR2, né? Nem vai ser importante trabalhar com esse VR2, porque a gente vai quebrar no movimento do eixo Y com o eixo X. Aí, olha como é interessante, eu vou fazer o eixo Y primeiro. Aqui no eixo Y, como é que vai ser o eixo Y? A gente vai ter ó, esse VB, vai ser o espaço que ele vai percorrer, L, sobre ΔT2. Esse ΔT2 é o tempo que ele vai levar para poder atravessar essa margem. Você vê que a gente utiliza só o basicão mesmo, gente. Aí você vai ter o ΔT2, vai ser L dividido por VB. Aí essa expressão do ΔT2, a gente guarda essa expressão, o tempo que ele leva para atravessar esse rio. E aí a gente vai ver agora o eixo X. Então, como é que é o eixo X? Vamos trabalhar com o eixo X agora. Aqui no eixo X, a gente vai ter a velocidade da correnteza, vai ser o espaço que ele vai percorrer e o tempo é o mesmo, gente. Você vê que o tempo que ele vai levar para atravessar a margem é o mesmo tempo que ele vai levar para ir do B para o B'. Esse eixo X aqui é o trecho B'. Eu vou até deixar aqui destacado o trecho B'. Então, aqui vai ter a velocidade da correnteza, VC, vai ser o ΔX, dividido pelo mesmo delta tempo. Esse delta t que é o delta t2 no caso, né? E aí pronto, a gente vai ter essa relação do delta x com o delta t2. E aí pronto, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o delta x. O que é o delta x? É o VC que multiplica delta t2. Só que quem é o delta t2? A gente já calculou. É o L sobre VB. Aí eu vou substituir delta t2 por L sobre VB. Então delta x vai ser VC que multiplica L sobre VB. Vai ficar essa expressão aqui. E aí essa expressão também vai ser bem importante para a gente. Isso que eu vou chamar de equação 2, esse ΔX aqui. Certo, gente? Aí pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o movimento dele em terra, né? A gente vai fazer para poder concluir a questão é o movimento em terra, né? Esse em terra a gente já sabe que está se tratando do segundo nadador, né? No movimento em terra do segundo nadador. Aí aqui eu vou chamar de VT. Movimento em terra, aí você tem que prestar atenção. Esse ΔT2, gente, ele é um tempo bem mais curto do que o ΔT1. Porque o ΔT1 é o primeiro que ficou dentro d'água o tempo todo. Então, o que vai ser a velocidade em terra? Vai ser o espaço que ele vai percorrer, ΔX, dividido por essa diferença de tempo, que é o ΔT1 menos o ΔT2. É isso que a gente vai fazer. Porque, ó, olha só, prestem atenção aqui no raciocínio. Quando ele chega na Terra, aqui do outro lado, é uma coisa imediata. Quando eu estava resolvendo essa questão, até brinquei pensando na questão do triatlo, né? Como se ele fosse um mega triatleta, assim, que nem respira. Ele chegou aqui na margem, ele já sai correndo na direção aqui do outro. Não tem nenhum intervalo de tempo entre a chegada dele e a corrida até chegar aqui no outro ponto, beleza, gente? É preciso levar isso em consideração. O enunciado não deixa isso claro, mas óbvio, né, que isso aqui é uma situação bem
digamos, utópica, né? E a gente vai fazer essa consideração de que não tem nenhuma perda de tempo quando ele chega aqui na página. Então a gente tem que fazer ΔT1 menos ΔT2. Aí agora é só substituir, gente. A gente vai substituir aqui as expressões que a gente já tem. A gente tem todas aqui, ó. ΔX, a gente tem uma expressão, o ΔT2. Na verdade, até para poder ficar bem organizadinho, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar essa equação aqui de 3 e essa outra de 2, viu? O ΔT2 eu vou chamar de equação 2 e essa outra aqui eu vou chamar de equação 3. Aí vai ficar ainda mais organizadinho aqui. Agora é só substituir, ó. Tanto o ΔX a gente substitui, o ΔT1 e o ΔT2. A gente vai substituir todas as expressões pelo que a gente já tem aqui. Aí pronto, aí é só continha agora, gente. A parte física já foi, agora é só continha. O que vai ser o VT? O VT vai ser o ΔX, que é VC vezes L sobre VB. Eu vou colocar nessa expressão aqui de fracionária um tanto inclinada, né, para poder caber aqui nessa expressão, nessa conta. O ΔT1 é aquela expressão que a gente fez ali, a primeira, né? Vou descer aqui um pouquinho para poder ficar visível. Ela vai ser o L dividido por raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. E aqui vai ficar menos ΔT2, que é L sobre VB. Pronto, aí aqui, gente, é só fazer umas manipulações que a gente chega na resposta da questão, no gabarito dela. Primeira coisa, a gente observa que esse L aqui que está no numerador, tanto em cima quanto embaixo, ao pôr em evidência, ele acaba sendo cortado. Eu já posso cortar L com L com L, porque ele é posto em evidência. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, gente, colocar esse 1 sobre VB em evidência aqui no primeiro termo, como se eu multiplicasse e dividisse por VB esse termo bem aqui, ó. Então eu vou ficar ó, VC sobre VB aqui no numerador. E aqui eu vou fazer essa manipulação. Vou colocar 1 sobre VB em evidência. Como não tem o VB no primeiro termo, eu vou fazer com que ele apareça no numerador, percebe? Isso daqui nas questões de física é extremamente comum fazer essa manipulação. Aí vai ficar raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado e aqui menos 1 no segundo termo. Aí pronto, aí olha só o que apareceu. Esse VB, ele está no denominador tanto no de cima quanto no de baixo, então ele vai embora. Esse VB vai ser cortado com esse VB aqui. Aí aqui o que a gente vai fazer? É o MMC, gente. É o MMC dessa parte aqui do denominador, ele vai ficar VB menos essa raiz dividido por essa raiz. Só que não é uma divisão de frações? Na divisão de frações, esse radical daqui de baixo ele vai passar para cima, multiplicando esse VC. Então o numerador vai ficar VC, que multiplica esse radical aqui. Raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. E o que vai ficar no denominador? No denominador vai ficar VB menos essa raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Só ajeitar esse VC final aqui que foi meio estranho. E assim a gente chega finalmente à nossa resposta. Hein? Essa é a resposta dessa questão. Vai ser a VC que multiplica a raiz de VB menos VC ao quadrado sobre VB menos raiz de VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Essa é a velocidade com que ele tem que andar em terra para poder alcançar esse outro nadador que ficou o tempo todo dentro da água. Linda essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!